Muito bem. Na última aula falamos um pouco, né, sobre o Édipo como causa das neuroses, né? E então o Nasio nos apresenta a neurose ordinária e a neurose mórbida, não é? A gente já viu um pouquinho dessa introdução, especificamente mais dentro da proposta da neurose ordinária, que eu quero só retomar um trecho da leitura que fizemos, só porque a gente se lembre, se atualize, e aí a gente segue, ok? A neurose ordinária, portanto, consiste no conflito com as criaturas que amamos, intimamente, porque continuamos sempre a desejá-las com ardor. Essa neurose de todos os dias, perfeitamente compatível com uma vida social aberta e criativa, é resultado da dessexualização insuficiente dos pais edipianos. As fantasias infantis de prazer e angústia, mal recalcadas, preservaram toda a sua virulência e geraram essa neurose cotidiana presente em todos nós. Então, essa neurose que nos acompanha dia a dia, né? Que demanda naturalmente que, em análise, a gente olhe para isso, a gente fale sobre isso, a gente elabore isso, né? Um risco que a gente corre é aquele de, não, mas essa é uma neurose ordinária, que faz parte do dia a dia, da vida. Deixa ela lá, né? E, enfim, a proposta, a ideia não é essa. Ok, que ela esteja lá, mas com menos afeto, né? Com menos potência, né? Determinando menos... Opa! Pronto. Surgiu um som do Guns N' Roses do nada, né, gente? Então, que a gente consiga minimamente elaborar isso para que isso não comprometa a nossa existência de uma forma que será extremamente negativa, não é? Até que então o Nasio vai nos apresentar o outro distúrbio neurótico, é a neurose mórbida e também patológica, né? Que ao contrário manifesta-se por sintomas recorrentes que encerram o sujeito em uma solidão narcísica e também doentia. Então a gente vê que há uma diferença, né, entre aquela neurose do dia a dia, que naturalmente vai nos afetar ali, mas também há essa que se torna um distúrbio, né, que vai nos comprometer, inclusive desenvolvendo em nós determinadas patologias, né? Seguindo aqui, esse sofrimento, seja fóbico, obsessivo ou histérico, é provocado por um fator mais grave que o recalcamento insuficiente das fantasias edipianas naturalmente nos proporciona. Veja, gente, quando a gente lê recalque insuficiente, importante entendermos aqui duas ideias ou duas propostas. Então, há aqueles que acreditam que há recalques que sim, são suficientes. Em que sentido? São aqueles recalques de vivências que temos naturalmente, que inconscientizamos, mas que necessariamente não vai nos afetar de forma negativa, se podemos dizer assim, porque ficou bem recalcado, se podemos dizer assim. Do tipo, né, a gente não recalca só aquilo que foi de negativo na nossa história. Existem muitas vivências do nosso passado, se podemos dizer assim, ali da nossa infância,
que a gente não lembra e que foram muito importantes, foram muito positivas, né? Mas por que eu não lembro? Porque é um recalque, né? E que necessariamente não haverá esse retorno do recalcado, aonde gera exatamente as neuroses. Essa é uma forma que alguns leitores e psicanalistas pós-Freud, eles entendem. Agora, há uma outra forma, que é aquele chamado recalcamento insuficiente, porque acredita-se que todo recalque ele se torna insuficiente. Do tipo assim, recalquei algo bom e positivo. Enfim, uma vivência com meu pai, com minha mãe, que foi, nossa, muito boa, muito significante, tipo, algo que eu gostaria de lembrar o tempo todo, mas às vezes eu não lembro, né? Isso também vai determinar a minha vida? Isso vai determinar, porque veja, se a gente funciona por sinapse, né? Se os nossos neurônios, através dos neurotransmissores, eles criam associações, as chamadas sinapses, naturalmente, aquilo que vivemos, a gente lembrando ou não, vai determinar a nossa história, vai determinar a nossa vida. Do tipo, então, todo recalque não é suficiente. Porque de alguma maneira isso vai me afetar, isso vai determinar a minha vida dali em diante. Se eu tenho experiências de amor, de generosidade, de respeito desde sempre na minha casa, tal, eu nem sempre vou lembrar exatamente de tudo. Do tipo assim, eu recalquei. Mas eu me torno um homem, uma mulher que é generosa, que é respeitosa, que valoriza o amor nos relacionamentos. Ou seja, então esse recalque foi insuficiente, porque não anula. Há duas propostas aí, né? E normalmente a pergunta é, tá, e a gente vai ficar com qual delas, né, Aurélio? Eu diria que é importante continuarmos, né, nos aprofundando aí naquilo que o Freud nos propõe em especial, mas naquilo que depois aí do Freud, outros psicanalistas foram enxergando, entendendo, e de alguma maneira dando continuidade naquilo que o Freud, nem tudo ele teve tempo de ir até o final e esgotar, né? Mas a gente pode observar que as duas, em determinados momentos, elas podem fazer sentido, não é? Então, digo isso para que fique aí um desafio, se podemos dizer assim, para que a gente pense, para que a gente veja, para que a gente estude, né? Importante não termos a resposta sempre clara e objetiva e mastigadinha, porque isso interfere a gente a querer se aprofundar. Ah, não, falaram que é isso, então é isso e ponto. Não, vamos para cima, né? Vamos entender melhor aí, nos aprofundando. Ok, gente? Então, voltando aqui. Trata-se dos traumas singulares advindos em pleno período do Édipo. Mas que traumas singulares são esses, né? Em primeiro lugar, o de um abandono real ou imaginário, que provoca intensa aflição na criança. Essa fantasia infantil de abandono resultará na fobia do adulto. Então a gente vê muito isso na clínica, né? A pessoa que chega dizendo, poxa, o meu pai e minha mãe não me amavam, eles me abandonaram porque tinha que trabalhar, porque tinha que isso ou aquilo, e no decorrer do processo da análise, esse imaginário aí, essa ideia de que se foi abandonado, ela vai sendo dessignificada e vai criando uma nova significação. E aí, essa neurose fóbica, né? Essa sensação de que eu estou só, que ninguém está por mim, né?
E agora quem poderá me defender? Naturalmente vai se dissipando, né? Outro trauma possível é o dos maus tratos, reais ou imaginários, que infligem uma dolorosa humilhação à criança. Essa fantasia de maus tratos e de humilhação resultará na danada da obsessão. Do tipo assim, será que de fato nós fomos maltratados como a gente imagina que nós fomos, né? Será que de fato foi na intensidade que a gente acredita que foi, né? Será que não criamos essa certeza, esse imaginário, essa imagem, né? De que, poxa, eu fui isso, eu não tive aquilo, e aí a gente seguiu a vida assim, né? E nada como um bom processo de análise para a gente também entender se de fato foi isso, né? Eu me lembro de uma vez em conversa com o meu irmão e aquela seguinte pergunta: a mãe, ela judiava mais de mim ou de você? Ela era mais brava, mais firme comigo ou com você? E aí, naturalmente, meu irmão ele falou assim, lógico que foi comigo, eu apanhei muito mais que você. É que na nossa época, enfim, as crianças ainda apanhavam, né? Então, não, eu apanhei muito mais que você, né? A mãe, ela pegava muito mais pesado comigo do que com você. E eu falei, então, há uma controvérsia. Porque assim, eu entendo que a mãe pegava muito mais pesado comigo. Aliás, que eu tive alguns episódios de surras, né? Que na época existia surra. E aí você que é da minha época lembra. O que é uma surra, Aurélio? Uma surra é apanhar de uma maneira um pouco mais forte e intensa. Meio para ficar mais bonitinho, né? Então, e eu lembro de algumas assim, muito significativas até. Aí o meu irmão falou assim, então, mas você aprontava para isso? Eu falei, eu aprontava para isso. Ele falou assim, eu não aprontava para isso. E aí eu falei, isso faz algum sentido. Porque o meu irmão era muito de boa e eu era tipo um ser muito possuidinho assim. Então, naturalmente minha mãe tinha que pegar mais pesado comigo. Mas o fato é que, veja como é muito, muito individual, gente. A gente cria isso, de que eu fui maltratado, de que eu não tive, ou fui desamparado, e etc., gerando na gente as fobias, as obsessões, do tipo assim, algumas eu não posso fazer determinada coisa errada, porque senão receberei maus tratos. Tem que andar na linha, né? Só que esse andar na linha, por vezes, impossibilita a gente de olhar para o lado, de ver opções. Veja, identificar o quanto dessa obsessão que temos, de fato é um imaginário ou é uma realidade, né? A gente sabe de histórias, e possivelmente você também já atendeu alguém que vem de um contexto, né, de um pai ou de mãe ou de cuidadores extremamente violentos, né? E se fala mesmo de maus tratos reais, né? Que também vai exigir essa elaboração e tal, que resultou também nessa obsessão. Ou seja, atendendo ali os nossos analisandos, vamos observar, né? Diante do discurso, daquilo que eles, enfim, eles trazem, o tanto de desamparo que existe para as fobias que eles apresentam, o quanto de maus tratos existe, seja no real ou no imaginário, para entender essas obsessões que se tem, ok? Naturalmente, logo depois que a gente observar as nossas, né? E olha, quem já faz análise aqui há um tempo sabe, né? Que às vezes a gente acha que não, agora já foi, né?
já entendi tudo. E daqui a pouco eu descobre que não é bem assim. E porque, naturalmente, nós vamos acessando, né, os conteúdos recalcados, conforme a gente vai dando conta disso, né? E porque senão a gente corre o risco de cindir o ego e etc. Então, com paciência e com insistência, a gente vai acessando isso tudo. Terceiro trauma, enfim, o mais espantoso. E aí vem aquela pergunta, se os dois primeiros não foram espantosos, pelo amor de Deus, né? Mas o Násio, então, ele vai dizer, é aquele em que a criança experimenta, durante um contato excessivamente sensual com o adulto, de quem depende, um intenso e sufocante prazer. Essa fantasia de sedução resultará na histeria. Quer se trate da aflição do abandono, da humilhação por maus tratos, ou da sufocação ligada à sedução. Estamos sempre na presença da angústia de castração, sob a forma mais mórbida, que confina com um terror de castração. E é terror de castração, né? Do tipo assim, a gente ouve muito falar hoje em dia, né, da mãe narcisista e tal, aquela que sufoca a criança. E sufoca como? Sufoca com cuidados, né? Sufoca com muita proteção e etc. Fazendo com que, pelo menos durante um tempo no desenvolvimento dessa criança, ela se veja totalmente ligada, dependente. É como se tivesse uma fusão entre ela e essa mãe. Logo, cara, minha mãe é meu único objeto de prazer. Essa pessoa que faz essa função materna, ela está tão simbioticamente ligado a mim que todo o meu prazer está lá. E tudo aquilo que eu posso oferecer, eu ofereço para esse objeto. Não é? Só que a gente sabe que uma das principais características da histeria é a insuficiência. Em algum momento, essa criança ela vai entender que ela não é suficiente para essa mãe e essa mãe também não é suficiente para ela. Né? Já vimos isso aqui. E aí vai se estabelecer o quê? A tal da histeria. Minha mãe esteve tão ligada a mim e, na verdade, ela não tem o falo que eu espero e que eu procuro e que eu desejo. Então, eu começo a lidar com aquela sensação de privação, de falta, e então eu vejo que nada é suficiente ao ponto de que, caramba, eu me envolver com alguém para viver essas trocas de amor e etc., não é suficiente, porque não foi lá atrás. Não foi lá atrás. E mais, né, gente? Vem também as manifestações somáticas, que a gente, estudando neurose histérica, a gente observa. E aí quero só lembrar e reforçar a importância do caso Dora, né? Onde inclusive o Freud não foi suficiente para a Dora, né? Então veja, existe aí aquilo que o Freud nos propõe, e o Násio, no meu ponto de vista, ele faz muito bem, nos ajudar inclusive a entender ou diagnosticar, né, os nossos analisandos conforme vai desenvolvendo o seu processo de análise com base no complexo de Édipo, para entendermos o quanto de histeria de repente a Camila tem.
Será que ela tem alguma obsessão? Poxa, ela retratou maus tratos. Será verdade? Será um imaginário? Ela retrata que também se sentia muito desamparada. Será isso o motivo de ter medo de se relacionar? Entenderam, gente? Partindo desse Édipo, a gente tem aí indicativos e caminhos que são diria imprescindíveis, né, para o processo de análise. Ok? Muito bem. Eu não marquei onde paramos, né? Cadê, gente? Aqui, né? Bom, ó, eu vou seguir daqui. Diremos, portanto, que a fobia, a obsessão e a histeria são os diferentes modos de retorno do Édipo traumático à idade adulta. É daí que vem aquela proposta que a chamada estrutura psíquica, né, ou a personalidade, ela se estabelece. Porque eu vou perceber de que maneira que foi essa minha cena edípica, essa minha vivência edípica, para que então agora eu me perceba, um indivíduo, né, uma pessoa com uma personalidade mais obsessiva, uma personalidade mais histérica, uma personalidade mais fóbica. Então olha a importância de novo aí do Édipo, né, e também da castração. Entendermos de que maneira que foi isso, né? E lembrem-se, gente, que o Nasio ele nos disse aqui, ele nos lembrou, é individual. Então não posso querer entender que o que aconteceu com Milva foi o mesmo que aconteceu com a Tati, por mais que o discurso, que a realidade da família, do ambiente tenha sido muito semelhante. Não, é entendermos que é uma vivência muito particular, muito pessoal, individual, ok? Acrescento que essas três categorias de neuroses nunca aparecem isoladas e puras. Vamos grifar aqui para destacar aos nossos olhos, né? E sim, imbricam-se à maneira de uma neurose mista de predominância fóbica, histérica ou obsessiva. Esse é um tema que, em aula, né, quando estudamos o Freud, eu insisto muito. Porque, assim, as pessoas, algumas, né, têm a tendência de fazer disso como se fosse um signo, né? Então, eu sou de peixes. E porque eu sou de peixes, XYZ. Eu sou de touro. Então, porque eu sou de touro, XYZ. Mas há aqueles que falam, tá, eu sou de touro com um ascendente em... E isso determina quem eu sou. Porque além de eu ser de touro com ascendente em alguma coisa... eu também tenho sangue italiano, né? E aí a pessoa vai montando um perfil que normalmente é usado como justificativa para uma determinada série de coisas, né? Então veja, na psicanálise não existe isso. O que a gente tem em Freud? Exatamente essas propostas decorrentes da vivência do Édipo. Édipo, causa das neuroses, e elas não são exclusivas, ou seja, elas não acontecem sozinhas. E, portanto, o que disse anteriormente. Então, vamos entender, exemplo, ouvindo lá a Camila no processo de análise, o quanto de possível fobia existe, o quanto de obsessão, o quanto de histeria. E o que eu observo é que muitos psicanalistas eles ficam desesperados para diagnosticar, taxar e rotular o analisando o mais rápido possível. Não, esse meu analisando é, sei lá,
obsessivo. É de touro. Não, meio porque ele nasceu e tava não sei o quê. Então, gente, não é simples assim, né? Eu lembro que a Tati, mesmo que aqui está, um dia ela me mandou um WhatsApp, né, uma mensagem, e dizendo assim, do tipo, né, eu não sou nada daquilo que eu achava que era. Eu achava que eu era X, mas na verdade eu descobri que na verdade eu não sou X. Eu tenho X. Como é natural que se espere de todos nós. E lógico, isso já faz aí já um tempão. E eu lembro que na hora que eu li, eu dei risada, né? Porque eu falei, é isso. A gente vai se percebendo. Mas, gente, cuidado com essa, enfim, essa ansiedade, né? Essa necessidade de rotular as pessoas. E isso faz muito parte do nosso desenvolvimento, porque desde pequeno, né, a gente vem recebendo isso, né? Ah, ele tem isso, ele é aquilo por causa disso e tal e tal. Então a gente chega na psicanálise e a gente corre o risco de levar isso, né? Então, não, eu só posso psicanalizar alguém depois de dar o diagnóstico de que ele é tal. E nem sempre isso é tão simples assim, porque elas estão juntas ali. Eu costumo dizer, eu sou um neurótico obsessivo, enfim, a maioria aqui já me ouviu já dizendo isso, mas com as minhas características histéricas, fóbicas, ou manifestações fóbicas, histéricas, assim como também de psicose e de perversão, né? Então, que a gente tenha muito cuidado com isso, né? De taxar alguém assim, porque naturalmente isso vai exigir da gente um certo manejo na clínica, e esse manejo ele pode estar muito equivocado e isso comprometer o processo de análise, né? Muito bem. Então veja, gente, nunca aparecem isoladas e puras. Observemos também que esses traumas edipianos foram às vezes sofridos não pela própria criança, mas por um ascendente que lhe transmitiu inconscientemente a angústia de um choque traumático. Uma mulher sofrendo de agorafobia crônica, né, um exemplo, declara nunca ter sido abandonada em sua infância, mas descobre ao longo da análise que sua mãe fora, ainda pequena, vítima de um abandono brutal durante a guerra. Eis um caso de transmissão transgeracional de uma fantasia de abandono geradora de uma fobia. Outro risco que a gente precisa ficar atento, né? Bom, nós somos um país, uma sociedade, uma cultura que tem uma dose de misticismo muito forte, né? Meio diferente de outros lugares do mundo e tal. Bom, e aí, de novo, né? Ah, mas o Nasio diz que tem ascendente, que o ascendente, né? Então, ó, a base aí para eu entender que não, porque minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, e eu então sou a minha tal, eu tenho... Gente, muito cuidado com isso, né? Especialmente dentro da psicanálise. Agora, sim, existe aquilo que podemos chamar de herança transgeracional. Mas o interessante, gente, é que isso é mais observável do que algumas pessoas imaginam. Do tipo assim, bom, eu acho que já disse isso aqui algumas vezes, e se não disse, já disse em aulas, mas eu me percebo com muitas neuroses iguais à da minha mãe. Porque o meu vínculo com a minha mãe durante os primeiros anos foi muito intenso, né? E aí, naturalmente, aquilo que ela falava, que ela manifestava, que ela se queixava,
eu fazia o quê? Eu absorvia. Então, eu me percebo muitas vezes, em vários momentos ainda, e caramba, olha só, muito semelhante ao que minha mãe é, ao que minha mãe faz, ao que minha mãe manifesta, né? Porque essa herança, gente, ela se dá muito assim, lembre-se, a gente nasce dentro ou possuídos de id, né? E o nosso ego vai sendo desenvolvido. E o nosso ego, para ser desenvolvido, ele vai o quê? Ele vai precisando daquilo que nos é informado, nos é dito, nos é ensinado. Então, se mamãe me diz assim, olha, a vida é dura, um exemplo, eu vou acreditar que a vida é dura. E mais do que acreditar, eu vou viver como se a vida fosse dura. Inclusive, possivelmente, tendo medo da vida. Porque se ela é dura, eu tô fora. Então, a gente vai observar que a gente reproduz exatamente aquilo que necessariamente não é nosso, mas se tornou nosso. E aí, lógico, né? A gente precisa observar isso no nosso processo de análise, do tipo assim, né? Leva para sua análise, né? Mas também observar isso naquilo que os nossos analisandos nos trazem. E a gente sabe que isso vai gerando os imaginários, né, gente? Esse imaginário de que não, é sim, é assim, tá aqui, eu sei que é assim. E aí no processo de análise, como até mesmo o Bion nos ensina, a gente vai percebendo isso, tendo a necessidade de dessignificar, para então criar neossignificações, as novas significações. Talvez a vida não seja tão dura assim. Ou sim, a vida é dura, mas ela é dura para quem é mole. E aí vem aqueles discursos, né? Que vai criando na gente do tipo, eu tenho gente, que hoje está já bem elaborado, mas não totalmente. Do tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. E eu nunca gostei de acordar cedo. Então, para mim, isso era uma tortura, né? Ah, não dá certo por causa disso. Ah, eu não. Foi em processo de análise que eu fui, cara, isso daí é uma herança de mamãe, que eu assumi como uma verdade absoluta e vou responsabilizando isso para tudo, né? Do tipo assim, em um lado oposto, eu já ouvi gente me dizer assim, cara, eu dei certo na vida porque 5 horas da manhã eu já estava de pé, já estava... Eu falei, caramba, e ele acredita que é só por causa disso, né? Então veja, olha a importância, né, de elaborarmos isso. E de novo, né, gente, Édipo, a castração não determina só a vida sexual das pessoas. É o todo da existência. Porque me tornando um ser com dose histérica, obsessiva ou fóbica muito alto, isso naturalmente vai interferir em que área da minha vida? Todas. Não tem jeito. Me diga se isso faz algum sentido aí para vocês. É o Édipo, né? É o tal do Édipo. Bom, dizíamos então que a neurose patológica, tanto no homem quanto na mulher, só fazendo aqui um parênteses, gente, entendem a importância de levar para a análise o pai e a mãe ou os cuidadores? Porque, naturalmente, você tem aquelas heranças aí. Então, é comum ouvirmos isso de analisandos, né? Ah, não quero falar sobre meu pai. Ok, vamos respeitar isso. Mas eu quero que você entenda que isso é fundamental para o processo de análise. E, em algum momento, seria importante que você entrasse nisso. Mesmo que a gente fosse aos poucos, tal, mas entenda, isso é determinante. Por que é determinante? Porque ele é seu pai. E você é filho dele.
Então, há uma relação, há um vínculo que está para além da genética biológica, fisiológica, né? E aí, aquele momento que a gente dá uma certa pincelada, né? Veja, meio freudianamente falando, né? O desenvolvimento do ego, o desenvolvimento do seu ego, ele se deu assim, por isso. E aí vai ficando mais fácil para os nossos analisandos entender a importância de se falar sobre alguma coisa. Ah, então é por isso, né? Eu já ouvi assim, eu achei que tinha que falar dos pais, porque assim a psicanálise ela culpa os pais por tudo, né? Então assim, não, você culpa seus pais por tudo, né? Mas a verdade é que eles são crianças como você, né? A gente tem que só entender aí. Mas assim, a importância de se entender o porquê daquilo, né? E cabe naturalmente ao psicanalista orientar, instruir aí, de acordo com, né, o que o analisando dá conta, e por aí vai, sem fazer da análise naturalmente uma aula, né, ajudá-los a entender aí. Então, voltando aqui, dizíamos então que a neurose patológica, tanto no homem quanto na mulher, é o retorno, na idade adulta, da angústia de castração traumatizante, vivida durante a infância. Segundo o modo de retorno dessa angústia, surgirá um sofrimento neurótico específico. Ver figura na página 103. E aí vamos dar uma olhadinha lá? Está aqui, ó. Só que eu acho que não... Deixa eu ver se ela não vai girar. Então me deem só um segundo, gente. Agora ficou de ponta cabeça. Deixa eu só fazer algo aqui. Aí... a gente pega, fecha. São os recursos da internet, né, gente? São maravilhosos. Cadê? Tá aqui. Aí a gente abre. Aí a gente gira. E acho que agora vai, hein? Muito bem. Ok. Olha vocês, que bonitinho que vocês ficam aqui, ó. Viram só? É isso que eu falo, a hora que você bota lá o dedo no nariz, a gente vê tudo. Muito bem, estamos aqui na figura 4, né? Então, a neurose mórbida do homem é o ressurgimento compulsivo do édipo traumático na idade adulta. E vamos entender aqui, a gente volta lá para o texto. Então, a fantasia de castração e a neurose, né? A neurose, que é o ressurgimento compulsivo da fantasia de angústia traumática de castração na idade adulta, certo? Muito bem, lembra que vimos que o Nasio ele vai dizer que o menino ele sofre da angústia de castração, e ele vai dizer que a menina ela lida com o quê? Quem aí lembra do termo que ele utiliza? Dizendo que o menino é a castração, a menina é a... Hein? Alguém lembra? Privação? Oh, perfeito, a privação, né? Então, Aurélio, isso daqui não é para a menina. E chegaremos lá. Então, entendendo aqui para, né, a neurose mórbida no homem. Então, veja, angústia de ser castrado, abandono, abandonado,
Por quem? Pelo pai repressor, gerando neurose fóbica. Angústia de ser castrado, assediado pelo pai sedutor, neurose histérica. Angústia de ser castrado, maltratado pelo pai rival, neurose obsessiva. Veja, o pai repressor, ele gera medo. Só que não é um medo esse que é saudável, que faz, não, isso aqui é perigoso, eu vou me livrar. É algo que é repressor, que é traumático. Portanto, eu me torno fóbico. E aí a gente olha lá o caso do pequeno Hans, né? Hans, ele tinha essa questão com o pai, esse medo de que o pai cortasse o seu pênis, não é? Mas ele tinha que aprender a viver com o pai, dentro de casa, diariamente, etc. Então, de que maneira que eu vou enfrentar isso? Vou deslocar para os cavalos, porque os cavalos eu consigo evitar. O meu pai eu não consigo evitar. Mas veja que se torna uma fobia. Pai repressor. Enquanto o pai sedutor faz com que a gente se sinta então assediado, fazendo com que, e como vimos anteriormente, a gente desenvolva de certa forma a tal da neurose histérica. Aonde o outro sempre terá que ser algo, e normalmente algo além daquilo que eu espero, porque só o que eu espero não é suficiente. Só que se ele for além, também eu vou descobrir que não é suficiente. E quando eu não tenho isso, eu ainda vou manifestar somaticamente, não só por manifestações chamadas de dores ou doenças, o que for, não, mas também no meu comportamento, né? Raiva, agressividade, alteração de humor, e etc, e etc. E o pai que é o rival, gente, normalmente o que o rival faz? O rival, ele briga com a gente, ele luta com a gente. E para a criança, é o pai que maltrata, né? Então, do tipo assim, o pai fala, não, você não vai dormir aqui, você vai dormir na sua cama, no seu quarto. Isso para a criança pode ser entendido como maus tratos. Maus tratos. Fazendo com que eu fique um tanto quanto obsessivo. E a gente vê lá no Homem dos Ratos, né? Muito isso. Ao mesmo tempo que ele amava esse pai, ele desejava ver esse pai morto. O próprio Freud, ele relata isso nele, né? Ao lidar com a experiência de estar diante lá do cemitério e tal. Então, veja, há aqui a confirmação explicada um pouquinho diferentemente, né? E aqui nesse esqueminha, nessa figura, de forma visual, aquilo que vimos anteriormente. Ok? Até aqui, gente? Ok? Deixa eu ver que tem mensagem no chat. Cidinha. Uma analisanda tinha uma fala do pai que disse uma frase: a vida é dura para quem é mole. Ela tinha um eu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela tinha eu muito travado. Ah, tá. Ela era muito travada na vida profissional, né? Não conseguia abrir o seu consultório. Só trabalhava com freelance, trabalhando muito e ganhando bem menos. Veja, essa fala, né? Que vai definir o desenvolvimento do nosso ego, né? Essa linguagem, né, que define os nossos significantes e etc. Tati, pelo que entendi, o ego da criança vai sendo formado até os 7 anos, certo? Veja, não existe uma data, né, específica, né, Tati? O Freud, ele vai chegar a escrever de 0 a 5 anos, né? Mas a gente sabe que isso é muito subjetivo, né?
Então, há crianças que elas podem estender um pouco mais esse processo aí, até 6 anos, até 7, outros de repente um pouquinho antes. Então, não vamos nos apegar muito à data, né, ao tempo, é uma base. Mas é de forma individual no processo de análise que a gente vai entender, do tipo, a Milene, de fato, poxa, me parece que ela foi um tanto quanto mais precoce do que outros, porque olha o que ela relata, veja as experiências, etc, etc, ok? E porém, durante esse período, a criança acredita seriamente naquilo que os pais falam, e todas as vivências que a criança vive e revive com os pais, ele ou ela absorve para o seu inconsciente. Veja, não é que, né, acreditamos seriamente naquilo que os nossos pais dizem, porque a gente fica com conflitos, né? Do tipo, tá, minha mãe disse que é isso, mas eu não sinto que é isso, eu não quero que seja isso. Então há um certo conflito aí. Porque algumas falas, algumas determinações, inclusive elas bloqueiam, né, as manifestações do nosso id, por exemplo. Do tipo assim, né, sei lá, eu quero abrir a geladeira e pegar aquele brigadeiro que minha mãe lá guardou lá, que era para comer só depois da janta, né? E aí eu fico naquela crise. Eu quero realizar esse desejo, quero ter gratificação e prazer no tal do brigadeiro que está lá para ser comido após a janta. Mas minha mãe disse que não, é um conflito. Não tem as crianças que desobedecem e pegam, mas tem também aquelas que não, que a fala da mãe, que até mesmo dependendo do tipo de mãe que é, ou do pai que é, bom, se eu comer, inclusive ainda eu serei de alguma maneira punido ou punida, não vale a pena. Então, de novo, vai depender muito, né, de cada criança, mas é fato. Essas falas, esses ensinamentos, esses comandos que os pais nos colocam, eles determinam a nossa existência. E isso fala de uma vivência com eles, de uma experiência com eles e tal. Aquilo que eu não lembro está inconscientizado. Mas eu posso lembrar daquilo, mas ter os afetos ligados àquilo de forma inconscientizada. Do tipo assim, eu lembro, não foi, sabe, não foi traumático aquilo na época em que isso e isso. E aí, em processo de análise, muitas vezes o que a gente observa é que eu lembro, mas na verdade eu recalquei os afetos, eu inconscientizei. Por isso que agora vai fazer algum sentido aquilo que eu vivi lá versus o que eu vivo aqui na vida de adulto. Ok, gente? Né? Do tipo assim, minha mãe não deixava eu ter uma bicicleta, mas nem a pau. Ela dizia que a bicicleta era muito perigosa. E aí depois eu descobri, anos, né? Enfim, aí depois que na verdade ela não tinha como me dar uma bicicleta. Então eu vivi durante muitos anos o quê? Pô, minha mãe é ruim. Todo mundo tem... e não era todo mundo, mas é criança, né? Todo mundo tem bicicleta, menos eu tenho bicicleta. Então minha mãe é ruim. Não, minha mãe não era ruim. Ela só não tinha como. Opa. Então é isso. Ok, Tati? E vamos em frente. Então tá, vamos voltar lá para o texto, né? Que está em algum lugar aqui. O texto, onde você está? Está aqui. Estão visualizando aí, turma? Não? E por que não estão visualizando, hein? Espera aí. E vamos entender o que acontece. E agora? Sim? Muito bem. E vamos lá. Opa.
Só para a gente voltar ao contexto. Bom, vemos claramente que é sempre o pai o personagem principal das fantasias traumáticas na origem das 3 neuroses masculinas. Isso é algo muito interessante. Veja, gente, por que o pai é esse objeto central no desenvolvimento da neurose de nós meninos? Oi? Diga que eu não entendi. É na página anterior, Aurélio, no 96, clinicamente falando. Peraí, então, gente. É que ele cita a mesma figura aí onde você estava. É verdade, olha só. Enfim, obrigado, gente. É na 96, né? Exatamente. E voltemos lá. Aqui. Clinicamente falando, se estivermos em presença de um paciente fóbico, devemos interrogar sua infância para nela descobrir um eventual incidente em que ele teria ficado angustiado por um brutal abandono, seja este abandono real ou seja esse um abandono imaginário. Então, olha só o Násio aí nos auxiliando para além da identificação, né, ou do diagnóstico. Mas olha o manejo, né? A importância de investigar no caso da fobia o quê? Caramba, será que teve algum incidente, alguma situação, alguma experiência que atravessou tanto essa criança naquela época ao ponto de desenvolver isso? E de novo, né, gente, não importa se é real ou se é um imaginário, se é uma fantasia. Ok? Então, olha, dicas de Násio. Se nosso paciente for histérico, é outra recordação traumática que devemos procurar. Dessa vez, o analisando lembra-se de ter se assustado não mais com o abandono, mas com outra violência bem mais sutil e insidiosa. Lembra-se de ter sido cativado e excitado por um adulto sedutor, pai, mãe, irmão mais velho, amigo da família, tio, tia. A propósito desse trauma na origem da histeria, o leitor pode se reportar às páginas 118 a 120, em particular a figura 6. Veja, gente, ao falarmos de histeria, e é bom entendermos que assim, no que envolve a sedução, do tipo, tá, então isso só determina a histeria, né? Então, a criança que de alguma maneira se sentiu ali muito seduzida por um adulto, ela necessariamente ela se tornou uma histérica, né? Lembre-se que elas se misturam, né? Que elas não acontecem de forma individual e pura. Eu digo isso porque esse é um erro que a gente pode cometer na prática analítica, ali na clínica. Do tipo assim, bom, ele relatou ou ela relatou que tinha um tio, né, que ia muito, que levava muitos doces, brinquedos, que botava no colo. Nunca houve nada, enfim, além disso, mas, sabe, eu me sentia também, eu sentia dele e me sentia em relação a ele. Ah, então estou diante de uma histérica ou de um histérico. Necessariamente não. O que eu sei que, com base na teoria? Que há histeria. Mas eu não posso determinar que é um histérico ou que é uma histérica. Ok, gente?
Porque, bom, então vou utilizar um manejo específico de. E aí, em algum outro momento, ele ou ela vai manifestar ali obsessão, em algum nível de algum tipo, fobia, ok? Um abuso na infância pode gerar, então, uma fobia, já que quem deveria cuidar ou proteger não o fez? E tem traços histéricos por ter sido seduzido por um tio, por exemplo? Bom, essa segunda parte, né, a gente já falou, mas é normal observarmos que as crianças que viveram um abuso na infância, elas criam uma certa barreira, né? Ou uma objeção extremamente forte para não se relacionar ou não se entregar de fato e tal. E a gente dá esses nomes, né? Mas na verdade isso pode ser nada mais, nada menos que uma manifestação de neurose fóbica. Não acredito mais no amor, não acredito em homem, não acredito na mulher, não acredito e por isso eu não vivo, eu não me entrego e tal. Então, vai gerar aí algum nível de neurose fóbica, na qual eu vou gerar algum evitamento, do tipo, vou evitar vivenciar algo que pode me levar àquela experiência. E o interessante é que necessariamente não vai se resumir à questão do sexo, né? Porque eu já vi na clínica assim, eu vou dizer um caso mais específico. Arrumei o emprego dos meus sonhos, Aurélio. Mas tem um problema. O meu supervisor é supervisor, não é supervisora. E eu não sei lidar com a figura masculina bem, sabe? Bom, aí a gente ouve isso, naturalmente vem o quê? Bom, Édipo, há alguma situação lá atrás, alguma vivência, né? Mas você acredita que isso é por conta de quê? Eu não sei. Eu não sei porque o meu pai, ele era muito de boa, eu tinha um irmão, era muito de boa, eu não sei, assim, mas eu... E aí, análise, investigação e investigação, surge que um amigo do pai, muito carinhoso, chamado de padrinho, porque, enfim, hoje não se existe muito isso, né? Existe, lógico, mas não tanto quanto antes, que tinha que ter um padrinho ou uma madrinha, porque se o pai ou a mãe morresse, os padrinhos que assumiriam essa criança e tal, era mais ou menos isso. Tinha um padrinho que, de alguma maneira, era muito atencioso, era muito carinhoso. E que, em algum momento, ela traz que ela sentia, muitas vezes, no colo dele, algo que a cutucava. E até que um dia o pai rompeu com esse amigo, por razões X, e aí o pai dizia assim, ele nunca prestou, ele me enganou, ele nananana. Então veja, ela não levou isso necessariamente para o relacionamento afetivo ou sexual com homens, mas a figura de ter que se submeter, se subordinar a um homem era incapacitante, era fóbico para ela. A maneira como, enfim, o nosso sistema psíquico, ele se comunica, nem sempre é literal, né, gente? Nem sempre é literal. É como o sonho. A gente tem um sonho que tem elementos, né, símbolos, X ou Y, que representam aquele manifesto, mas o latente a gente vai ter que investigar, porque o que aquilo representa, né? E aí, em processo de análise, ela foi entendendo que, na verdade, não era nenhuma questão profissional, diretamente,
mas sim com essa figura masculina por conta desse amigo do pai lá de trás, que ela se sentiu, e ela tinha então uma certa fobia. E aí, gente, isso abre uma certa necessidade de reflexão, né? Porque ela relatava que muitas vezes ela era tida no grupo como uma feminista, que não aceitava homens. E ela falou, mas eu não sou assim, eu não sou esse tipo de mulher, papapá. Mas ela era vista assim. E olha a causa onde estava, gente. Mas a gente olha e a gente faz uma análise selvagem, né? Não, olha só, ele é machista. E o que há por trás disso, né? O que faz com que a gente tenha as opções, as preferências, né? Que nós temos, os entendimentos que nós temos, as fobias que nós temos. Então, há uma questão aí que nem sempre é 1 mais 1 igual a 2. Eu já ouvi assim de um aluno, não, Aurélio, não teve abuso porque, ela é casada e é feliz no casamento. Então, acho que deve ser uma fantasia esse discurso dela de que ela viveu um abuso. Eu falei, não, mas a vida não é feita só de sexo, de homem e mulher e de relacionamento. Existem outras, né, manifestações aí, outras maneiras de se vivenciar essa neurose, né? E depois de uns dias, exatamente veio. E não tinha necessariamente nada a ver com a questão sexo em si. Ok, gente? Então, veja, é aquele trabalho meio de Sherlock Holmes, né? Ou de Sherlock Freud, sei lá. De investigação, de ter a base, que é a teoria, né? Mas investigar de que maneira que isso pode estar representado, né? Que significante que tem aí, de que maneira que isso foi deslocado, para onde, e por aí vai. Ok? Ok, Milene? E voltando, será que eu marquei onde eu parei, gente? Bom, a ideia então é irmos lá para a figura 6. Mas antes disso, enfim, se escutarmos um paciente obsessivo, será sempre uma recordação que deveremos descobrir, mas cuja cena mostra uma criança impotente e furiosa, temendo as represálias do pai por um erro que ignora. Leia-se pai aqui como também qualquer outra função, tá, gente? Desculpa, qualquer outro objeto que faça essa função. De novo, né? Eu, por exemplo, não tive o pai nessa figura. Quem fazia isso? A minha mãe. Então, eu lembro muito claramente de situações onde eu ficava, meu Deus, porque se minha mãe souber, o pau vai cantar. Vai ter represália, ela não vai deixar eu brincar, ela não vai deixar isso. E eu ficava como? Eu ficava muito furioso e ao mesmo tempo impotente. Muito impotente. E aí vou só, enfim, ilustrar aqui com um outro caso. De um homem em que ele recebia da sua esposa o feedback de que ele não fazia nada, ele não se comprometia, era o típico bananão, né? E ele falou assim, cara, às vezes eu sinto que isso me pega até mesmo na hora que estamos ali no sexo. Bom, eu atendi essa esposa durante um tempo, né? E houve alguns episódios ali, até, enfim, muito interessantes, mas ela dizia exatamente isso dele. Ou seja, ele discursava algo que não era uma fantasia, de fato ela reclamava dele, né? Bom, chegamos no processo de análise, e ele traz exatamente esse discurso. O pai, um religioso daqueles rígidos, do qual ele tinha que andar na linha o tempo todo,
ele se tornou esse ser um tanto quanto rígido com ele mesmo, mas ele observava que o pai, diante da mãe, ele baixava as orelhas, né? O que normalmente acontece com a maioria de nós homens. Mas assim, o fato é que ele entendia que o pai era impotente diante da mãe. Então veja, a gente começou a entender que essa impotência, né? Esse ser banana que tal, que não assumia, que não era proativo, tal, estava com ligação aonde, gente? Nessa vivência. Ok? Agora, o mais interessante é que para a mãe isso não era assim. Então, do tipo assim, não, é o seu pai que, não, eu preciso do seu pai. Enfim, não importa se é uma fantasia, não importa se é real, gente. Mas há um caminho a ser investigado aí. E, de novo, isso pode se manifestar com representações, bem variadas, ok? Vamos lá para a figura 6. Cento e 118, cadê a figura 6? Aqui, ó. E bom que ela já está aqui no vertical, né? O que ajuda bastante a gente. Então veja, histeria sofrida por um adulto foi provocada por uma relação sensual demais entre a criança que ele era e seus pais. O vívido prematuro de um prazer erógeno pode ser, para a criança, tão traumático quanto uma dor. Olha só que meio que forte isso, né? Então vamos lá. Neurose do adulto, compulsão de repetição. E o Násio, é importante, né, a gente lembrar que ele escreve sobre, né, a compulsão, a repetição, no livro que ele dá o nome Por que repetimos os mesmos erros, que inclusive é o livro que a professora Joyce tem desenvolvido esse mesmo trabalho que a gente faz aqui com o Édipo, né? Então veja, adulto, o sujeito sente a necessidade compulsiva de reviver a mesma sensação desse prazer que causa mal e voltar a representar a mesma cena traumática, incluindo dessa vez não mais seus pais, mas os parceiros de seu círculo atual. Então veja, é como se nós adultos, tivéssemos saudade daquilo que vivemos lá atrás. E qual que é a forma de matar a saudade? Desse pai que não tive ou desse pai que tive em excesso? De que maneira que eu mato a saudade, gente? Repetindo. Só que necessariamente não precisa ser meu pai. Eu vou em busca de um substitutivo, de um substituto, com quem, com ele, eu repita, eu reviva, eu mate a saudade daquilo. Por que, Aurélio? Porque a gente é masoquista, né? A gente tem prazer no desprazer. Por isso que o Lacan vai ser tão fundamental ao falar sobre o gozo, né? Mas já em Freud, a gente já vê isso, essa relação, né? Da pulsão de vida e pulsão de morte, da sexualidade e agressividade. Então, o quanto, né, de saudade se tem daquilo que foi discursado pelo nosso analisando de que fez mal, de que é mal. O quanto? E voltando... É verdade, Camila. Gente, eu comecei do final para o começo.
E não é. É de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, voltando aqui, prazer sexual traumatizante da criança edipiana. Bom, defasagem entre o prazer sexual e o eu infantil. De um lado, um prazer erógeno intenso, fulgurante, desencadeado na criança por um adulto em estado de desejo e de quem a criança depende. Do outro, um eu infantil, siderado e incapaz de integrar mentalmente esse prazer transbordante. É um problema de excesso e de defasagem temporal. O prazer é forte demais e chega cedo demais. Eu não lembro exatamente em que aula que foi, mas que a gente falou um pouquinho sobre sermos aqueles nascidos de forma mais meio prematura que existe no reino animal, porque a gente precisa enfrentar determinadas situações sem ter estrutura para aquilo, sem ter estrutura psíquica e sem ter a estrutura, enfim, até mesmo neurológica, meio cognitiva para. Então imagina um pai e uma mãe que de alguma forma eles projetam aquilo que não viveram ou viveram também em excesso na criança, achando que está fazendo aquilo que é o mais correto. Então vamos usar o exemplo do beijinho na boca e daquela fala, normalmente do pai para a filha ou da mãe para o filho. Então, do tipo assim: eu sou o seu marido, eu serei o seu marido, você vai casar com quem? Né? E aí a criança fala: eu vou casar com meu pai. Aí ela dá um beijinho lá na boca dele. Ou o menino: eu vou casar com a minha mãe. E ele vai lá e dá um beijinho lá na boca dela. E aí a gente acha isso lindo. Enfim, a gente não, né? Mas as pessoas acham isso lindo ao verem essas manifestações, enfim, esses acontecimentos na internet e etc. Né? Veja, será que a criança ela tem já estrutura e maturidade já para lidar com esse excesso, gente, de sensualidade? Não, mas é mãe e filho. Não, é pai e filha. Será que? O que a gente vê aqui é que não, há um excesso. Mas será um pecado exceder no amor com os nossos filhos? Primeiro, será que isso é amor? Né? Será que ele entende isso como esse amor que você diz? Será que ele tem estrutura para isso? Então veja, gente, essas manifestações, né, que aparecem como excesso, geram sim esse tal de prazer sexual na criança que pode traumatizar. Porque a criança ela não vai conseguir ainda, né, entender mais ou menos assim o que é um flerte e o que deixa de ser um flerte. Do tipo assim, eu não sei se ela está sendo simplesmente educada e porque ela também é carismática, ou ela está dando bola para mim. Já viram essas histórias? Há adultos que conseguem discernir isso, né? Mas não há adultos que não. Imagina uma criança, gente. Então veja, algo assim pode ter acontecido, né? E, muito possivelmente, por se tratar de algo que a gente não dá conta, a gente faz o quê? A gente recalca. E a gente segue a vida, achando que está tudo bem. A gente ouve de alguns analisandos, né? Não, assim, eu não tenho nenhum trauma, não tenho nada, assim, os meus pais foram perfeitos. E aí, às vezes parece que o psicanalista, ele é tão vilão,
porque ele tem que fazer aparecer algo de ruim nos pais, e não é isso, né? Na verdade, a gente trabalha com os analisandos e durante o trabalho eles vão enxergar aquilo que de fato é. E aí essa ideia de pai idealizado e perfeito, mãe idealizada e perfeita, vai se desconstruir. Ok? Até aqui, gente? E aí vamos voltar lá na figura. Bom, estamos diante do quê? Do trauma psíquico, né? Mas a vida vai seguir, né, gente? Fixação do trauma em uma cena fantasiada que se torna patogênica. Qual uma placa sensível, o inconsciente da criança registra o impacto brutal do prazer erógeno associado à presença sensual do adulto. E é então que se imprime no inconsciente o clichê de uma cena fantasiada de sedução por um dos pais. O Freud ele inicia, né, lá os seus trabalhos e ele vai falar sobre a teoria da sedução, né? Ele chega a acreditar que de alguma maneira essas crianças elas foram, né, entre aspas, enfim, abusadas e etc. E aí depois ele vai ver que não é nada disso, e aí ele vai nos propor que, na verdade, a criança fantasia isso, não é? E porque ela fantasia isso, ela cria então essa cena, esse imaginário, e leva isso para a existência. Só que também vemos em Freud que os pais, eles potencializam isso. Porque, veja gente, e a gente vê muito isso na relação em que envolve uma mulher, né? O que é sensualizar? É só fazer um striptease? É só você ir no pole dance e rodar e girar feito o peão da casa própria do Silvio Santos? Não. O que é sensualizar? Se a gente abrisse aqui, cada um de vocês ia falar, olha, para mim é do tipo assim, enfim, a hora que eu vejo ele falando, a hora que eu vejo ele fazendo o que ele faz, nossa, eu acho isso, sabe, às vezes o jeito que ele lida com o meu filho, eu falo, nossa, que homem. Gente, há uma série de formas de sensualizar. Só que eu pergunto a vocês, as pessoas de forma geral, elas sabem disso? Elas entendem isso? Não. Não. Eu lembro de uma aluna que ela disse assim, eu lembro que foi numa aula de quarta-feira de manhã, na época lá do presencial, e ela disse assim, Aurélio, então assim, às vezes em que eu dou banho no meu filho, e eu brinco assim, vamos lavar esse pipi direitinho, e eu fico ali, eu ensaboo, eu pego, vamos lavar direitinho, e fico ali, eu estou sensualizando? Eu falei, se você está me perguntando, é porque existe aí no mínimo uma dúvida. Mas ele é tão pequeno, né? Então veja, e de novo, né, gente? Isso vai para onde? Isso vai para a vida da gente. De novo, fixação do trauma em uma cena fantasiada, mas que se torna com efeitos extremamente negativos, porque é um impacto brutal, não se dá conta. Não se dá conta. E aí se torna aquilo que eu chamo de tatuagem, né? Há uma tatuagem. Ok até aqui, gente? Milene, conheço alguém que dizia para a filha, não vai casar, vai ficar com o papai. Ou ir para um convento, meu Deus. Era brincadeira, mas hoje com 27 anos não consegue manter um relacionamento. Então, esse é um dos exemplos clássicos que existem. Eu lembro de uma clínica de um amigo, em que ele dizia que
um dia ele foi impactado com a chegada de uma analisanda nova, que era uma garota de programa. Ele falou assim, cara, eu vivi isso na minha juventude, isso fazia parte da minha fantasia. Para piorar, ela era linda. E aí eu falei, cara, eu acho que eu não vou dar conta, tal e coisa. Mas aí ele disse que, acho que na segunda ou na terceira sessão, ela em choro, ela chorando, ela disse assim, eu sempre ouvi da minha mãe que eu seria uma puta. Porque a mãe dela dizia que ela seria, e ela não foi. Então eu sou mais fraca que minha mãe, porque a minha mãe ouvia isso e ela deu conta de não ser, mas eu... Aí ele disse que aquilo lá meio que desconstruiu aquela tal da contratransferência erótica, se assim podemos dizer, e ele falou, não, eu estou diante de uma criança que está reproduzindo o que mamãe disse que ela deveria ser. E ele dizendo, né, que em muitos momentos ela levava os namorados lá para casa e tal, e fazia o que tinha que fazer assim, avulso, meio que dentro da casa, assim. Ah, não, é criança, né? Não vai entender, não vai... E aquilo encheu ela do quê? De fantasias. Bom, são muitos os relatos, né, gente? Seguindo. Chegando agora, então, à neurose do adulto, que leva a o quê? A compulsão, a repetição. Adulto, o sujeito sente a necessidade compulsiva de reviver a mesma sensação, desse prazer que causa mal, de ter prazer nesse desprazer e voltar a representar a mesma cena traumática, incluindo dessa vez não mais seus pais, mas os parceiros de seu círculo atual. E aí é exatamente aquilo que citei anteriormente, naturalmente eu quero matar saudade daquilo que um dia vivi, porque o nosso psiquismo ele tem a capacidade de se condicionar. Então eu me condiciono a ter prazer assim, logo se não for assim não é prazer. Logo isso que eu faço que não é assim se torna muito insuficiente, até que chega um momento em que eu preciso reviver, matar a saudade daquilo para quem sabe me sentir bem. Aí eu faço e fico como depois? Putz, de novo. Caí nisso de novo. Só que veja, gente, importante lembrarmos, não se diz respeito só ao sexo. Ok? A gente não repete só o que diz respeito a sexo na nossa vida, certo? Você não repete só a hora que você sai com o seu ex, aquele que você já falou tanto mal dele, mas às vezes você vai lá e volta. Não, a gente repete de muitas formas. De novo eu numa empresa que não isso, que não aquilo. De novo eu estou participando de um grupo lá não sei aonde, que isso e aquilo. Então, essa forma de reviver aquilo que, de alguma maneira, fez com que eu me desenvolvesse, chegando à vida adulta, como um ser que tem esse trauma psíquico e por isso reproduz exatamente aquilo, ou nem tão exatamente assim, aquilo que um dia viveu. E aí está em nós a tal da histeria. Ok até aqui, gente? E ficou muito complexo, ficou muito complicado? Sim, não? Bom, então a gente vai parar aqui hoje, mas antes, vamos só voltar lá onde paramos, né? Na página 97 agora, né?
Deixa eu só ver aqui. Se vocês toparem, existe um último parágrafo aqui, que aonde o Násio ele vai concluir, né, essa parte do masculino. Pode ser mais uns minutinhos? E vamos lá. Assim concluiremos que no caso da neurose masculina, a fobia é o retorno na idade adulta da fantasia de angústia de ser abandonado pelo pai repressor. Que a histeria é o retorno da fantasia de angústia de ser assediado pelo pai sedutor. E a obsessão, finalmente, é o retorno da fantasia de angústia de ser o quê? Maltratado e humilhado pelo pai rival. E aí, de novo, a figura 4 lá, né? Vemos claramente que é sempre o pai o personagem principal das fantasias traumáticas na origem das 3 neuroses masculinas. E aí eu vou pedir a você que grifem isso aí no seu livro, se você é daqueles que grifa, tá, gente? Senão, não precisa fazer. Porque eu entendo que essa explanação aqui do Násio, ela nos dá um caminho muito significativo para identificação e, de novo, para o manejo com essas manifestações clínicas, né, que aparecem ali no nosso dia a dia. Então, importante a gente entender, né, de que maneira que esse menino vai ver esse pai, né, e esse retorno na fase adulta, determinando aí, enfim, essa fobia, esse nível de fobia, esse nível de obsessão, esse nível de histeria. E até vou, enfim, aproveitar para fazer aqui um parênteses, porque no dia 31 agora de agosto, já numa leitura mais meio contemporânea, a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente isso. Essa histeria, essa neurose obsessivo-compulsiva, mas também sobre depressão, psicose e perversão. Como manifestação clínica, que é o que na psicanálise contemporânea a gente vai olhar também. Não, lógico, não excluindo as estruturas e tal. Então, se você puder, né, enfim, eu nem sei de que maneira que estão as inscrições lá, que a lei que, enfim, ela que cuida, né? Mas se você puder estar, puxa, eu acho que vai ajudar muito nesse sentido. Aurélio, mas aí eu não vou conseguir tal. Em algum momento eu farei no online e aí vai ficar mais fácil, né? Mas tamanha a importância que a gente vê, desde Freud até os dias de hoje, no olhar para isso, mas não só como aquilo que chamamos, exemplo, em Lacan, de estrutura clínica, mas como manifestações. E é muito interessante, gente, e ajuda muito a gente na clínica. Então, aqui meu barra um anúncio barra jabá, naturalmente de mim mesmo. Bom, então vemos claramente que é sempre o pai, o personagem principal das fantasias traumáticas na origem das 3 neuroses masculinas. Com efeito, a neurose do homem e, como veremos, da mulher, resultam da fixação de uma cena em que o personagem principal é frequentemente o genitor do mesmo sexo. Seja o Édipo mal resolvido ou traumático, o conflito infantil causa da neurose é mais frequentemente travado entre o menino e o pai, ou entre a menina e a mãe. A gente viu isso lá atrás, né? Que, assim, normalmente, como o menino deseja a mãe, a menina deseja o pai, então o Édipo é mais voltado para o sexo oposto. E estamos entendendo que não é assim, necessariamente não é assim. Bom, em suma,
O que gera a doença não é tanto viver uma experiência intensa com outro diferente, mas vivê-la com outro semelhante. O outro si mesmo. Lembra que ele citou a neurose narcisista? Eu gosto de pensar assim, gente. Na verdade, o nosso problema é com a gente mesmo. Porque, veja, acaba que isso parte do igual, né? O menino com o pai, a menina com a mãe, e a gente leva isso para a existência. E por que eu estou dizendo que é com a gente mesmo? Porque é esse olhar narcisista. É esse olhar para o igual. É esse olhar para o si mesmo. Só que esse si mesmo que sou, que me tornei, é também resultado desse outro que normalmente é do mesmo sexo, no caso do menino pai, no caso da menina mãe. Ok? Seguindo, e já caminhando já para o final aqui, né? A neurose do adulto é sempre uma patologia do mesmo. Uma doença do narcisismo. Um jovem paciente, por exemplo, me contou: sofro por ficar dividido entre o amor pelo meu pai, a vontade de me parecer com ele, o desejo de agradá-lo, o medo de me tornar desprezível, o ódio que sinto por ele e, finalmente, minha revolta contra sua autoridade. Até porque ele está lá, mas eu não estou, né? Nessa figura de autoridade. Eis o grito de um filho neurótico que sofre por ficar fascinado e também horrorizado com a imagem do pai tão próxima da sua. Tem uma série no Netflix que eu já aviso assim, ó, ela é boa, mas ela é ruim. Né? Por que ela é ruim? Porque ela lembra muito Maria do Bairro, esses dramas mexicanos. Mas ela é sensacional porque ela aborda alguns assuntos e temas muito ligados a isso tudo que a gente está vendo aqui. Na segunda temporada aparece muito claro essa relação de pai e filho. Desse pai que é repressor, esse pai que maltrata, mas esse pai que também seduz. Eu vou dar um pequeno spoiler. Ao final, algo acontece entre eles, né? Mas assim, diria a vocês, se não tiverem nada para assistir exatamente nos dias de hoje, assistam, é O Sucessor, o nome da série. O Sucessor. É uma série espanhola, né? Que, de novo, é bem legal, mas é bem ruim. Eu e a Lê, às vezes a gente vibrava e tal, mas às vezes a gente fala, putz, é muito Maria do Bairro, né? Mas ela vai ilustrar muito bem isso. E para piorar, gente, no final eu chorei feito criança. Subi pro banheiro ainda para tomar banho. E porque... Não, porque assim, eu fui surpreendido com um afeto muito paterno ali. E eu entendi que na verdade, por mais que eu já tenha falado do meu pai, nossa, muito na análise, eu não tinha um olhar para o meu pai. E eu justificava que é porque ele estava longe, né, gente? Longe, eu mal conheço. Mas quem disse que eu não tinha um imaginário? E ali
eu, enfim, ali no banho e tal, eu falei, cara, eu tinha um olhar dos piores. Eu tinha um imaginário horrível. Só que não parou aí, né? Porque esse olhar, esse imaginário me levou a algumas práticas, alguns comportamentos que só, putz, meio que eu só me dei conta ao acabar a série tão boa, mas tão ruim, que é esse olhar narcisista do outro e como se fosse si mesmo. E aí deu para entender mais ou menos isso? Então, a importância, né, de se olhar, de se elaborar, no caso dos meninos, esse pai. E olha, gente, é difícil para o homem, né? Normalmente já fala, olha, eu estou precisando de ajuda, né? Quanto mais se aprofundar nisso, ligado a uma figura que é tão emblemática como essa do pai, né? E não se enganem, não é só o pai presente que está diante dos meus olhos, é o pai. É o pai. Seja ele onde for, aonde ele estiver e fazendo o que ele estiver. Ok, gente?